Bom dia a todos. Hoje é 27 de fevereiro de 2024, agora 8 horas e 38 minutos. Nós estamos dando início à sessão da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Neste momento, eu cumprimento aqui todos os colegas que estão presentes, doutor Samuel Magro, doutora Daniela Gonçalves, doutor Bruno Gonçalves, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Nesta data, eu substituo o nosso presidente, doutor Orivaldo Pérez. Cumprimento aqui a representação fiscal inteira na pessoa do Dr. Tabir Pirajá de Macedo Filho. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, nossa primeira sessão deste biênio com o Dr. Tabir. Então, Dr. Tabir, seja muito bem-vindo aqui à nossa Câmara. Cumprimento todos os colegas que nos dão suporte, especialmente o Oswaldo, especialmente o Hélio, o Jailson, enfim. E, finalmente, mas não menos importante, os advogados e todos aqueles que aqui estejam presentes ou que estejam assistindo à nossa sessão. Senhores, eu vou iniciar a sessão aqui, já confirmada a presença de todos. Então, eu vou iniciar a sessão e eu informo aqui que temos a inscrição para a realização de sustentação oral do Dr. Igor Mauler Santiago, representando a Aliança Navegação e Logística Limitada, e Dr. Murilo Silva, representando Vayer do Brasil Limitada. Então, seguindo aqui e prestigiando aqueles que se encontram aqui, eu passo a análise do processo Aliança. Eu só pergunto, o doutor Igor se encontra aqui conosco? Sim, presidente. Muito bom dia ao senhor e muito bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui, um advogado de escola, tão respeitado, pessoa tão querida aqui na carreira acadêmica. Então, nós passamos, doutor Igor, eu vou chamar aqui para a análise o processo Aliança Navegação e Logística Limitada. É o auto de infração 41.52.217, é um recurso misto sob minha relatoria. Então, eu peço a todos que acompanhem este processo. Apenas eu vou fazer uma brevíssima apresentação do caso. Pergunto ao doutor Igor se o senhor dispensa a leitura do relatório. Naturalmente, presidente. Então, apenas para aqueles que nos acompanham, trata-se de um auto de infração constando uma única infração, que seria a falta de pagamento de ICMS no valor de X, nos períodos indicados no demonstrativo, por emitir conhecimentos de transporte aquaviário de carga em período de apuração posterior ao do início da operação, conforme se demonstra pelos documentos juntados. Essa, de maneira muito sucinta, é a acusação. Eu passo a palavra ao doutor Igor, que tem aqui 15 minutos regimentais para fazer bom uso da palavra, sua sustentação oral. Por favor, doutor Igor. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, colegas presentes, muito bom dia. Como bem anunciado aí, ainda que de forma breve, pelo nosso presidente e relator, a acusação é de falta de recolhimento de ICMS por atraso, suposto atraso, na emissão dos CTS, dos conhecimentos de transporte eletrônicos, no caso, aquaviários, mas, em suma, dos CTS. O período versado é de abril de 2007, é o mês de abril de 2007, e depois o período de julho de 2007 a 2017, abril de 17 e julho de 17 a julho de 18, portanto, pula aí o mês de maio só, de 2017, quer dizer, abril de 17 até julho de 18, pulando apenas o mês de maio de 17. A Delegacia de Julgamento reconheceu a decadência do ano de 2017, portanto, mantendo a autuação só de janeiro a julho de 2018 e mantendo-a nessa parte no mérito. Então, como são dois recursos, não é um recurso misto, tratarei aqui brevissimamente, presidente, de todos os pontos, iniciando pela decadência. O lançamento foi notificado em 20 de janeiro de 2023. O fiscal reconhece que a autuação se baseia exclusivamente em documentos fornecidos pela própria empresa. Mais do que isso, não há, no auto de infração, a mais remota imputação de dolo, fraude ou simulação. Acrescente-se a isso que o ICMS foi recolhido em todo o período autuado, conforme trataremos de novo no mérito, e especialmente aqui no que importa a decadência, foi recolhido no ano, naqueles meses em questão do ano de 2017. O que houve, e disso também trataremos no mérito, foi um erro da empresa ao informar
ao fornecer um relatório, e daí que está a causa da autuação, ela forneceu um relatório de emissão desse CTS com datas erradas, mas isso não vem exatamente ao caso aqui no momento. O que importa para a decadência é que houve recolhimento em todos os meses autuados do ano de 2017, que não há no auto de infração imputação de dolo, fraude ou simulação. Só depois da impugnação é que, numa manifestação posterior, se tentou imputar dolo. Mas aí, naturalmente, não cabe refazer o lançamento a essa altura, depois de lavrado e comunicado. Portanto, o reconhecimento da decadência é de rigor, a decisão assim procedeu, e o que se pede aqui é a sua manutenção nessa parte, ou seja, decadência para todos os meses autuados do ano de 2017. No mérito, há 2 itens aqui, nos quais desenvolverei brevemente essa apresentação, essa sustentação. Primeiro, diga-se desde logo que é com base nas informações dos CTS, o CTE contém, conforme sabem melhor que eu, Vossas Excelências, uma série de informações: identificação do navio, número do contêiner, tipo e quantidade de carga, portos de origem e destino, escalas, nome da transportadora, uma série de informações. Muito bem, é com base nessas informações constantes dos CTS que se alimenta o sistema mercante da Receita Federal do Brasil. E é somente após a conclusão desse cadastro no sistema mercante da Receita Federal do Brasil que se emite o conhecimento de transporte eletrônico. Aliás, o conhecimento eletrônico, o CE mercante. O CE mercante. Primeiro é o CTE, o conhecimento de transporte, depois se alimenta o sistema mercante, e quando o sistema mercante está alimentado com as informações do CTS, é que daí é que resulta esse conhecimento eletrônico CE mercante, sem o qual é impossível embarcar ou desembarcar mercadorias no transporte de cabotagem simples. Por que é importante esse ITER? Porque a decisão diz que a empresa demonstra que houve erro na informação dessas datas. O fiscal pediu, me informe as datas em que você emitiu o ICTS. E, por alguma razão, que a empresa ignora, um problema sistêmico de informática, o relatório saiu com datas completamente atabalhoadas. Mais de 500 dias de distância do embarque. Em alguns casos, mais de 500 dias depois é que está ali constando uma data de emissão do CTE. E o que nós demonstramos na impugnação é que é claro que não pode ser assim, é impossível que seja assim. Por quê? Porque senão a mercadoria não teria embarcado, porque sem o CE mercante não se embarca. E o CE mercante pressupõe o CTE. E aí a decisão é o seguinte: não, o embarque, é verdade, pressupõe o CE mercante, mas não o ICTS. Ora, se o CE mercante só é emitido a partir das informações do CTE, lançadas no sistema da Receita Federal, é evidente que se eu tenho o CE mercante, eu tenho o ICTS. Então, é nesse ponto aqui que nós contestamos, com todas as vênias, a decisão. Houve, portanto, essa informação errônea, dados claramente equivocados, é impossível ter uma expedição de um CTE 500 dias depois do embarque, porque, repito, o embarque não teria sido feito, seria, na prática, impossível. Não é? O fiscal, então, diante desse manifesto erro, o que fez? Em vez de pedir um novo esclarecimento, veja bem, essas datas estão corretas, por favor, explique e tal, né? Vendo que aquilo era um claro erro material, ele aproveitou e simplesmente autuou de imediato, não é? E pior que isso, lavrada a autuação e na impugnação, nós tivemos o cuidado, e eu não vou aqui cansá-los com isso, porque está posto nos autos, inclusive com alguns exemplos transcritos no recurso, um casamento de documentação demonstrando claramente que a expedição do CTE foi anterior ao embarque e que, portanto, aquele relatório estava errado. Esses dados, esse cabedal de documentos e essa demonstração analítica que foi feita simplesmente foi ignorada pela decisão. A decisão, para rejeitar a impugnação, atém-se exclusivamente ao relatório entregue pela empresa no momento da fiscalização,
que ela mesma agora diz, olha, desculpa, isso estava errado, e a prova são os documentos que eu agora apresento. Isso simplesmente não foi levado em conta. Então, das duas, uma. Ou se anula essa decisão da DTJ e se remetem os autos de volta lá para que ela produza uma nova decisão considerando os documentos, como é de rigor, né, e a jurisprudência desse conselho, desse tribunal, nesse aspecto, é absolutamente iterativa, ou já se entra direto no mérito, analisam-se esses documentos, ou, eventualmente, né, parece talvez pudesse ser necessário, baixa-se em diligência para que a fiscalização analise isso e devolva para o tribunal decidir o mérito. Então, esse aqui é o pleito principal. Depois, há uma tese de bis in idem e não incidência do ICMS sobre o FIDER. Por quê? A autuação contempla dois tipos de operação de cabotagem. A cabotagem simples, que é transporte começado e iniciado em portos brasileiros, e aquela última milha do transporte internacional. Vem um frete de longo curso internacional, chega no primeiro porto brasileiro, mas ele está destinado a outro porto. A cabotagem só pode ser feita, como sabem os senhores, por empresas brasileiras. Então, necessariamente, a empresa de longo curso, se for estrangeira, não pode prestar esse serviço. Ela tem que subcontratar uma empresa brasileira para fazer essa entrega final, esse trecho final. É o que se chama de serviço feeder, lá no meio das empresas de navegação. Muito bem. Então, há esses dois tipos de cabotagem autuados, porque, em relação a ambos, nesse determinado período, houve esses erros na informação da data do CTE, e isso gerou a autuação conforme já explicado. O ponto é o seguinte, senhores, o ICMS foi pago em todas essas operações, em todas. Então, a autuação agora, correta ou incorreta, haja ou não haja atraso, não houve, mas ainda que tivesse havido, ela representa um bis in idem, está cobrando imposto que já foi cobrado. Veja-se que não se cobra multa, não se cobram consectários pela não emissão tempestiva do ICTS, cobra-se ICMS, e ICMS já foi pago. Isso foi alegado, e a DTJ diz o seguinte, me permito aqui ler um brevíssimo trecho. Não houve cobrança de imposto em duplicidade, pois o que se exige é exatamente o atraso da escrituração alegado pelo contribuinte, onde o valor imputado é o imposto devido após deduzido o valor da multa, juros decorrentes do atraso, resultando na diferença hora exigida. Ora, se o pagamento foi tempestivo, digo eu, não houve atraso. Esse paradoxo não é solucionado pela decisão, né? E mais, como disse, o que se exige aqui é ICMS e não consectários. Então, parece que esse trecho da decisão aqui distancia-se um pouco da discussão dos autos. E, por fim, naquela parte dos serviços que era o chamado feeder, ou seja, a última milha, assim chamada, não é? Do transporte internacional de longo curso, onde o imposto foi pago, a verdade é que sequer deveria ter havido essa incidência. Portanto, ainda que não tivesse sido pago, ou que tivesse atraso na emissão do CTE, conforme demonstrado, não houve, mas ainda que algo errado tivesse acontecido, o fato é que imposto, como está sendo cobrado, não poderia sê-lo, porque a hipótese é de não incidência do ICMS. A Lei Complementar 87/96, artigo 3, inciso 2, diz que o imposto não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, portanto, tráfego sainte. A súmula 649 do STJ, idem, diz exatamente isso. Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, tráfego sainte. Mas o mesmo vale, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífico, para o tráfego entrante, né? Transbordo de mercadoria que não pode ser considerado autonomamente, não incidência do ICMS, apelação X, o número está mencionado, não vou aqui decliná-lo, está mencionado no recurso voluntário. Imunidade tributária, outro acordo da 8ª Câmara de Direito Público. Também socorre o apelo da impetrante
o disposto na nova redação do artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição, dada pela Emenda Constitucional 42, de que o ICMS não incidirá sobre serviços prestados e destinados ao exterior. Mas o fato aqui é de subcontratação também no tráfego entrante. Então, esse transporte multimodal, na verdade, nem é multimodal, porque o modal é o mesmo, né? Mas, em suma, é feito por diversas empresas nas operações internacionais, sejam de tráfego entrante ou tráfego sainte, não se sujeita ao ICMS. Essas operações não se sujeitam ao ICMS. Então, em síntese, senhor relator, senhor presidente, pede-se a confirmação da decisão no que reconheceu a decadência para o ano de 2017 e no mérito, ou seja, e superada a questão da decadência, ou após decidida a questão da decadência, pede-se a anulação da decisão com remessa dos autos à DTJ para que produza nova decisão analisando as provas, ou caso assim não seja, e esse tribunal entenda que é o caso de entrar diretamente no mérito, que se baixe, se entender nesse caso, assim se entenda, os autos em diligência, o feito em diligência, para que possa haver, por parte da fiscalização, a análise dos documentos que foram negligenciados pela DTJ, para que, num segundo momento, esta turma possa proferir decisão no mérito, e também, adicionalmente, quanto ao mérito, o reconhecimento de que, com ou sem infração, insiste-se aqui que não houve, o fato é que o imposto foi pago e que essa incidência acarreta um bis in idem, em geral, e ainda especificamente naquilo que diz respeito ao FIDER, que sequer poderia ter havido incidência, o imposto foi pago, mas sequer poderia ter havido incidência, e muito menos, portanto, uma autuação para a cobrança do imposto nessas prestações. Então, presidente, esperando ter me mantido aqui dentro do tempo e agradecendo a atenção de todos os senhores, essa é a sustentação. Muito obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Igor. Cumprimento aqui pela excelência da sua sustentação oral. Respeitou, sim, o tempo. Todos aqui ouvimos com muita atenção, como deve ser. Eu pergunto aos meus colegas se há algum questionamento a ser feito, seja para o doutor Igor, direcionado, ou então eu já posso passar a leitura do voto. Alguns colegas têm alguma consideração a ser feita? Ou algum questionamento? Doutor Tabir, pela representação fiscal, ou os demais colegas? Queria que o doutor Samuel se manifestou aqui. Doutor Samuel, fique absolutamente à vontade. Obrigado, senhor presidente. Então, inicialmente, dar bom dia aí a todos os presentes, né? Aos juízes da Câmara, representação fiscal, aos senhores advogados, particularmente ao doutor Igor, aí que eu cumprimento pela objetividade e certeza, né, na sua sustentação. E eu tenho, sim, algumas perguntas, senhor presidente, que eu gostaria de endereçar ao patrono. Fique absolutamente à vontade. Tá ótimo, muito obrigado, presidente. Bom, o senhor coloca a questão, até porque eu quero entender a matéria, então, por favor, doutor Igor, eu ainda não tenho questão formada sobre a matéria, né? Eu quero buscar exatamente esses elementos, né? Uma coisa que o senhor coloca é a impossibilidade de eu preencher lá o CE, né? Sem antes ter... Na verdade, eu não disse emitido, né? Isso nos levou à conclusão de ter emitido a CTE, né? O conhecimento de transporte. Muito embora, de fato, eu não precisaria, porque o que eu preciso são das informações e não da CTE. A menos que o número da CTE seja uma informação a ser registrada lá no CE, me parece que realmente eu não tenho essa relação aí de dependência entre uma e outra, né? Mas, de qualquer maneira, e aí a minha primeira questão é que o fiscal autuante, aqui no final da sua manifestação, ele coloca que exatamente, né, que você coloca, olha, foi um erro na informação, na prestação da informação quando da fiscalização. E o que o fiscal fala, não, olha, esse trabalho se iniciou exatamente a partir da ANTAQ, né? Ele termina aqui, ó.
Aliás, o fato da empresa estar emitindo conhecimento de transporte em data muito posterior da realização do transporte foi constatado inicialmente pela ANTAQ, que comunicou esse fato à Secretaria da Fazenda, dando início aos procedimentos fiscais que resultaram na lavratura dessa autuação. Então, me parece o seguinte, que... E aí eu pergunto, com relação a esse erro que foi, né, na planilha, ou na informação que foi prestada originalmente, ainda na fase do procedimento de fiscalização, porque me parece o seguinte, parece sim, né, que um terceiro, né, um terceiro, que seria a ANTAQ, que já havia identificado essa questão. Então, gostaria que você se manifestasse com relação a isso, né, ou se essa é uma informação falsa do fiscal autuante, ou que tipo de irregularidade é essa que a ANTAQ teria comunicado ao fisco, né? E ainda com relação... Bom, enquanto eu tenho uma segunda questão, mas para ficar... Como essa questão ela é uma matéria bastante rara aqui para a gente, né? Então, vamos por partes pequenas. Então, primeiro, inicialmente isso, enquanto eu me formulo uma segunda questão que eu tenho aqui para o senhor. Muito bem, doutor Samuel, muito obrigado pela sua gentil indagação. Quer dizer, de saída, eu quero dizer que nós não estamos aqui imputando falsidade a quem quer que seja, e nem o fiscal também imputou falsidade à empresa, tanto que nem trata de dolo na autuação. Então, aqui é uma discussão em termos simplesmente de produção de prova. O senhor verá no recurso voluntário, por exemplo, aqui na primeira situação que nós citamos aqui no item 3.2.1, como eu disse, nós fizemos uma demonstração analítica, é claro que com a ajuda da empresa, porque isso é uma matéria altamente técnica, se é para os senhores, calculem para nós outros, não é? É uma matéria rara, verdadeiramente. Mas veja aqui, estou aqui tentando localizar, ele diz o seguinte, ó, nós dizemos aqui no recurso o seguinte, ó, nesse caso, calma aqui, ó, deixa-me achar um aqui. Primeiro, aqui, ó, CTE número tal, tem um número gigantesco, o qual trata de produtos têxteis embarcados no Porto de Santos com destino ao Porto de Manaus. A vinculação entre o CTE e o extrato de escala é facilmente verificada pela relação entre o nome da embarcação, o número de viagens, a origem e o destino, data de atracação no porto de origem, número de controle e data de emissão do conhecimento de transporte, dados confirmados no CE Mercante. Então, aqui, todos esses dados eles são reproduzidos no CE Mercante a partir do CTE, com vinculação de números. Com base nessa relação, portanto, constata que o CTE foi emitido em 22/3/2018 e o embarque ocorreu posteriormente, após a atracação do navio, quer dizer, o CTE até um pouco antes da atracação do navio internacional, o CTE da cabotagem, em 26/3/2018. Né? E esse casamento aqui entre diversos documentos, CTE, extrato de escala, CE Mercante, a gente fez aqui, claro que não para todas as operações, são inúmeras, não é? Esse seria o papel do fiscal ou da diligência, não é? Ou da DTJ, que se recusou, simplesmente ignorou solenemente essas informações. Isso são informações relevantes, trazidas com seriedade, de forma analítica, que nós entendemos que a DTE deveria ter analisado, ou se ela entende que isso não é papel do julgador, baixado em diligência, que é o que também nós estamos pedindo aqui ao TIT, caso entenda necessário. Né? Portanto, se a ANTAQ, em algum momento, imaginou que isso estivesse sendo feito fora do prazo, não é competência dela fiscalizar isso, né? Pode ser que, por um erro de informação também, do mesmo jeito que houve erro de informação da empresa para o fisco estadual, ela pode ter dado a informação errada. Eu confesso aqui que não sei a origem, a razão pela qual a ANTAQ teve essa suspeita. Quer dizer, e se há uma suspeita, é lógico que ela é preciso que ela seja analisada com toda a seriedade. E é apenas isso que nós estamos pedindo. Nós não estamos pedindo aqui nulidade da autuação, nada disso. Nulidade da decisão, no máximo, para que isso possa ser detidamente analisado pela fiscalização numa diligência,
não é? E se veja a verdade, não é? A consistência disso que nós estamos apresentando, senhor conselheiro. Portanto, reitero, não há aqui, da nossa parte, qualquer imputação direta ou indireta, subrepetícia de falsidade da parte de quem quer que seja, mas simplesmente, isso sim, com muita firmeza, com muita tranquilidade, de negligência por parte da DTJ, na análise, no cuidado sequer de dar a mínima importância a essa documentação que foi reunida com grande esforço pela empresa, analisada por nós e objeto de uma demonstração analítica que mereceria, a nosso ver, alguma atenção. Senhor presidente, minha segunda questão, obrigado, doutor Igor, só uma retificação. E quando eu disse a informação falsa, não tinha nenhuma conotação, de dolo, simplesmente, quando o termo falso é não verdadeiro. Para não ficar com aqueles dedos, olha, de inverdades. Falso é não verdadeiro, sem julgamento de qualquer dolo, qualquer intenção com relação a isso, né? A minha segunda questão, que é uma questão que o senhor tocou aí, e é bastante importante, inclusive na visão do relator do processo, doutor Argos, é que nós temos aí um conjunto de documentos, né? Então, nós temos lá, vamos entender as fases, né? Tinha uma fase da fiscalização, em que foram solicitadas algumas informações, o senhor coloca bem lá, olha, não foram solicitados os documentos, foram solicitadas as informações, passamos a planilha, tudo mais, ok. E aí, o senhor admite que essa informação prestada na fase de fiscalização havia incorreções, né? Já na impugnação, traz um acervo bastante grande, né, de documentos junto com a impugnação, né? Esse acervo foi analisado pelo fiscal, que se manifestou. E, ao se manifestar, ele falou, olha, eu tenho aqui... nada mudou, né? Ou seja, tudo aquilo que foi dito foi confirmado por essas informações. Aí ele vai lá e analisa alguns casos. Fala, olha, a CT número tal, a embarcação chegou tanto, foi emitido tanto, porém, somente não sei quando, né, 300 dias depois, foi emitido o CTE e tudo mais. Ou seja, eu ainda não analisei, eu não sei se essa manifestação ela é real. Eu quero dizer o seguinte, simplesmente, se essa análise ela é consistente com os documentos juntados com a informação, né? Talvez seja, sim, consistente com a primeira planilha, com a primeira informação que foi enviada, e não com essa segunda. Muito bem. E depois desse momento, né, houve uma nova juntada de documentos. Então, nós temos aí 3 acervos, né? O primeiro da fiscalização, que esse pouco se discute, porque é consenso que havia erro, né? E aí, sim, um acervo sobre o qual não se discute com relação à legitimidade, a obrigação do fisco em analisar a obrigação do TJ, que é esse acervo trazido junto com a impugnação, e um terceiro acervo, né, que foi esse juntado posteriormente à manifestação fiscal e antes da decisão de primeira instância, né? Então, a minha pergunta aí, quando é o seguinte, o que há de diferente, né, entre esse terceiro acervo e o segundo? Ou seja, o que acrescentou, o que esse terceiro, essa juntada posterior, após a manifestação fiscal, trouxe aos autos que ainda não havia nessa segunda... Porque, eu confesso que são muitos documentos, eu tive acesso a esse processo ontem e tal, né? Então, realmente não houve tempo para analisar. Então, como o senhor manuseou isso daí, né? O senhor que montou isso daí, vamos facilitar a nossa vida, né? Perguntando para o senhor, então, o que tem diferente? O que acrescenta essa segunda juntada aí com relação à primeira? Muito bem. Obrigado mais uma vez. O que acontece
é o seguinte, quer dizer, naturalmente, e aqui vou fazer uma brevíssima introdução desnecessária até, né, que no processo administrativo sobreleva o princípio da verdade material. Nós estamos aqui assumindo que a empresa deu informações errôneas, deu lá números, datas completamente equivocadas, né? Isso certamente não é a primeira vez que acontece e, sendo certo que o que importa é o fato gerador em si e a incidência normativa, não é? Isso é comum aqui no contencioso administrativo, no TIT em geral. O que acontece, quanto à pergunta diretamente que Vossa Excelência tem a gentileza de me formular, é o seguinte: imagine o senhor que a empresa que entendia ter feito tudo certo e que, na verdade, fez, né, foi fiscalizada, apresentou dados errados, mas não percebeu que estava errado. Se tivesse percebido, não teria apresentado, né? O fiscal não pede mais nenhuma informação e chega com autuação relativa a um sem número de operações. Imagine, Vossa Excelência, quantos conhecimentos são emitidos por uma empresa que só faz isso num período de quase 2 anos. Isso é uma quantidade gigantesca, né? Então, procurou-nos, já acompanhamos esse processo desde o início, né? E nós dissemos, não, aqui é questão de prova, não tem tese, ou vai ou não vai. Cadê os kits? Vamos montar esses kits e demonstrar. Eles garantiram desde o início que era impossível ter embarcado sem o CTE e tal, por conta daquele ITER de produção documental que eu mencionei na sustentação. E eles foram, então, fizeram esforço, né, sem prejuízo das 1000 outras atribuições que cada um tem, de ir reunindo essa documentação. No prazo da impugnação, conseguimos reunir algumas, que já nos deram um conforto. E esse trabalho continuou, e por isso mesmo é que foram sendo trazidas novas informações. Então, o que se acrescenta são quantidade de informações, de operações. Nada de novo em relação àquelas que já tinham sido apresentadas, e sim quantidade, né, para tentar cobrir o máximo possível. E aí eu me permito só fazer uma observação brevíssima. O senhor diz que a fiscalização analisou essa documentação. A nosso ver, com todas as vênias, não o fez, e muito menos a DTJ, que essa sim deveria ter feito, o fez. O que ela põe na decisão, reitera na decisão, é que os conhecimentos foram emitidos X dias depois, centenas de dias depois, remetendo-se ao relatório originário, e não remetendo-se à documentação e a essa demonstração analítica que nós, com grande esforço, tentamos fazer aqui e trazer e submeter aos senhores. Muito bem. Obrigado, doutor Igor. Obrigado, senhor presidente. Eu estou satisfeito. Perfeito, doutor Samuel. Obrigado. Sempre renovo aqui a minha satisfação de compor uma Câmara onde efetivamente os debates acontecem, onde os esclarecimentos são colocados. Isso é muito rico para todas as partes, para todos nós. Doutora Daniela, algum questionamento, pelo menos nesse instante, doutor Tabir? Senão eu passo à leitura do meu voto. Eu só queria colocar uma questão pequena que também o doutor Samuel começou a se manifestar a relação da manifestação fiscal do OFR Por Rutante, favor. que o doutor Igor falou que a empresa, que ele simplesmente autuou, notificou e autuou, mas a empresa, só vejo aqui da manifestação fiscal que ela foi notificada por 4 ocasiões, né? 28 de janeiro, 10 de março, 5 de outubro, 31 de outubro. Né? Então, parece que houve essa discrepância aí, os documentos estavam sendo pedidos por várias vezes, né? E, no fim, todos eles vieram de forma, pelo menos aqui o que diz o autuante, foram de forma incompleta. Né? Só essa colocação, mas era só realmente para apontar isso que está na manifestação fiscal. É sempre relevante qualquer informação que acrescente aqui a formação da nossa convicção. Doutora Daniela, posso passar a leitura do voto ou a senhora quer fazer alguma consideração? Não, doutora Argos, estou satisfeita com os esclarecimentos prestados e com a sustentação oral realizada. Obrigada. Perfeito. Em homenagem aqui ao patrono que se encontra, eu vou fazer a leitura do voto, à exceção do relatório. O voto é relativamente, aliás, ele é bem curto. Vamos lá. Trata-se, pois, de recurso misto. Antes mesmo de me manifestar acerca do mérito propriamente dito, frente ao quanto exposto em sede de sustentação oral pelo ilustre patrono da recorrente, e considerando os debates realizados entre meus nobres colegas, entendo que o presente processo não está maduro para julgamento. De plano,
Constato a evidente falta de análise dos documentos acostados aos autos pela recorrente às folhas 2461, 11 e 825, tida então por intempestiva, a ela tendo sido negado conhecimento consoante registrado pela representação fiscal junto aos itens 17 e 21 de seu bem elaborado parecer, folhas 11.920 e 11.922, respectivamente. Pois bem, como só é acontecer em casos semelhantes submetidos à minha decisão, seja enquanto relator ou mesmo sob o relato de qualquer de meus pares, sou convicto quanto a ser perquirida a verdade material, de modo a se melhor analisar a matéria de fato e de direito contida nos mencionados documentos juntados aos autos, independente do momento processual em que possa ter vindo aos autos, mormente sobre os quais inexista manifestação sobre o seu conteúdo, ao exemplo do que se verifica nesse expediente administrativo. Respeito àqueles que entendam em sentido contrário, em absoluta observância à literalidade da norma posta. Entretanto, como entendo, assim o fazendo com esteio na jurisprudência dominante junto aos nossos tribunais superiores, data máxima vênia como penso. Obriga minha consciência a dar guarida aos argumentos por mim destacados acima. Tratando-se de matéria de fato, é de mistério que se pronuncie tanto o senhor AFR autuante como a representação fiscal, sob pena de se estar violando os princípios da ampla defesa e do contraditório, tão caros ao processo administrativo tributário paulista, como a qualquer outro expediente em que seja parte a administração pública, seja em esfera administrativa ou mesmo judicial. Concluo, pois, o presente expediente administrativo não esteja maduro para julgamento, tampouco para afirmar a minha convicção sobre a matéria a ser decidida. Desta feita, diante do conjunto probatório que encontro no presente AIM, considerando a prerrogativa do artigo 25 da Lei 13.457 de 2009, que dispõe sobre a competência dos órgãos julgadores na determinação de realização de diligências necessárias à correta instrução do processo administrativo tributário estadual, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do presente auto de infração ao senhor AFR autuante para que, de modo claro, objetivo e pontual, se manifeste sobre 1. Os documentos acostados às folhas 2461, 11 e 825. E 2. Se o teor dos referidos documentos é capaz de infirmar a acusação fiscal e comprovar o quanto alegado pela contribuinte, ainda que parcialmente. Após a vinda dos autos, dê-se vista a representação fiscal nos termos do decreto número 54486/2009 e do regimento do Tribunal de Impostos e Taxas. Ato contínuo retorne os autos ao final conclusos a essa Câmara para deliberações finais pertinentes. Acaso seja vencido nesse voto, tomo vênia em apresentar o restante do meu voto na próxima sessão, considerando o conjunto probatório juntado nos autos até o presente momento. Tendo em vista a melhor e adequada instrução processual, respeitosamente é como voto, que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, senhores, eu entendo realmente com convicção de que o processo não está maduro para julgamento. Entendo, assim como colocado pelo patrono, que os documentos não foram apreciados, tanto assim é que a representação fiscal, em seu parecer, menciona que os mesmos sequer devam ser conhecidos, então não foram conhecidos ao longo do processo. Manifesto publicamente o meu respeito a esse entendimento, como disse, que nada mais faz do que seguir a letra da lei, né? Mas não é de hoje, de há muito eu tenho esse entendimento, e mais ainda no biênio passado, firmou-se convicção na quarta Câmara, da qual eu fazia parte, de que documentos trazidos ao processo, seja em qual momento for, antes, evidente, do julgamento aqui por nós, aqui no tribunal, documentos esses devam ser apreciados pelo senhor agente autuante, sob pena de nulidade, razão pela qual, com força, eu entendo, deva ser convertido o julgamento em diligência para que ele se pronuncie pontualmente, e o pronunciamento dele não significa, de maneira nenhuma, ser favorável ou não aos argumentos do contribuinte, mas que, pelo menos, debruce os seus olhos sobre tais documentos, diga o que eles, o seu conteúdo, e se esse conteúdo é capaz de infirmar ou não aquilo que é imputado ao contribuinte. Então, senhores, eu submeto a minha apreciação aos senhores. Se me permitirem, eu encerro os debates e inicio aqui a verificação de quórum. Todos de acordo? Pode ser? Doutor Samuel? Como já coloquei na sessão passada, essa é a nossa segunda sessão, né? Vamos lá. Estamos naquela fase. Eu tenho, sim, uma grande tendência a acompanhar no seu voto pela particularidade do caso, né? Sem dúvida. Não pela tese em si, porque eu entendo que a questão da verdade material, ela
Eu sei, eu tenho uma. Como o professor Paulo de Barros já coloca, olha, entre uma norma e o princípio, você tem que aplicar a norma, porque ela é concreta, ela tem parâmetro, ela. Né? E no caso, né, geral, a nossa lei é muito clara. Né? Ela não admite, né? Até porque, historicamente, e eu conheço as decisões do Tite de pelo menos meio século, né? Há 20 que eu estou, e pelo menos 30 anteriores que eu estava na assistência analisando recursos especiais. Então, eu posso falar pelo menos nos últimos 50 anos, ou seja, mais da metade da vida do Tite, que o tal do princípio da verdade material, via de regra, ele serve para conturbação de processo. Né? Ou seja, eu devo, por exemplo, e daí a minha discordância. Obviamente, eu não compus a quarta Câmara, eu entendo que não é qualquer documento que você deva trazer. Né? Primeiro que a lei ela é clara. Seguinte, olha, nenhum documento poderá ser trazido se... Né? Ela traz as situações em que poderia se trazer. Né? Você coloca muito claramente, olha, e aí foi uma salutar alteração da nossa lei de 2017, colocando uma nova situação que seria admitida, que seria o caso para contrapor fatos, né, novos trazidos ao processo. Ou seja, uma parte falou uma coisa, a outra parte falou o contrário, e então essa primeira parte poderia trazer uma contraprova se novos fatos foram constituídos. Isso foi maravilhoso. Eu acho que isso realmente está dentro do princípio, né? Isso, de certa forma, abarca a questão da verdade material. Agora, em qualquer situação, e isso a lei é bastante clara, em nenhuma situação deva ser aceito qualquer documento se não for demonstrado cabalmente o motivo por que ele está pedindo. Né? Então, é o seguinte, não basta ser relativo a um fato superveniente. Eu tenho que, a própria lei fala, eu tenho que demonstrar e comprovar cabalmente a ocorrência desse fato superveniente. Né? Perfeito. A única contra-argumento que me cabe aqui nesse instante, doutor Samuel, eu entendo a sua posição, respeito. A única coisa, neste caso concreto, é que os documentos foram trazidos junto da defesa. Era o momento de apresentação dos documentos. Isso, perfeito. O momento correto. A nossa lei diz os documentos devem ser apresentados quando da defesa. E foram ignorados. Na verdade, o que foi ignorado se fez um contraponto entre os documentos apresentados junto à fiscalização, estes sentidos por equivocados, o que deu origem aqui à lavratura deste auto, mas os documentos corretos, assim, tidos por corretos pela parte, foram apresentados no momento correto. Então, não é extemporâneo, não necessitaria de qualquer questão extraordinária que fosse justificada, porque eles foram apresentados na defesa. E não foram considerados nem pelo senhor auditor fiscal, nem pela delegacia. Em um primeiro momento, apenas para concluir o meu raciocínio, não quero me estender, eu tinha, antes do biênio passado, eu tinha como conduta anular de plano a defesa de primeiro grau, porque não considerou os documentos. Mas, aqui, convencido por meus pares que, mesmo assim, esses documentos deveriam ter sido franqueados ao auditor fiscal, ou, no mínimo, se assim o foram, deveriam por ele ser analisados, talvez seria importante ouvir, então, o senhor auditor fiscal para depois tomar uma decisão. Então, só como contraponto à sua fala, que eu julgo e reputo também correta, quanto a não há algo extraordinário em qualquer momento que poderia justificar a juntada de novos documentos, foram uma defesa, no momento correto. Então, neste caso em particular, seria muito tranquilo, em consciência, acompanhar a requisição de diligências, porque os documentos foram juntados no momento correto. Não é algo extraordinário. Foram na defesa e não foram apreciados, né? Ou não foram levados em consideração para a formação da convicção do juiz, que só se referia àqueles primeiros. Olha, não tem mesmo, isso aqui está errado, não foi assim, não foi assado. Então, com todas as vênias, apenas como um contraponto,
eu entendo mais do que necessária, entendo que os mesmos foram apresentados de maneira correta, no momento correto, mas que, de alguma maneira, infelizmente, a eles não foi dada a relevância que talvez seja necessária. Então, com todas as venas, eu mantenho a minha posição no sentido de entender necessária a conversão em diligência. Doutora Daniela pediu a palavra? Mas, doutor Argos, ainda não terminei o meu raciocínio. Tá. Não terminei ainda, né? Que o doutor Argos colocou aí. Conclua, doutor Samuel, depois eu falo. Tá. Como o senhor colocou, e por isso, exatamente pelas questões que o senhor colocou, que eu coloquei, olha, eu tendo a acompanhá-lo, né? Embora eu não concorde com os fatos, né? Ou seja, há documentos, sim, intempestivos, entendeu? Ou seja, e essa foi a minha segunda pergunta para o advogado, né, para o patrono, que eu tenho, a partir da autuação, eu tenho 2 conjuntos probatórios. Um primeiro conjunto que foi analisado, sim, pelo fiscal, que analisou a ponto de falar, olha, tá, que ele pegou lá 2 ou 3 exemplos, olha aqui, ó, nada mudou, porque está vendo aqui, ó, ele pega lá o número, ele analisa os documentos. Sim, ele analisa, né? E que servirão de base também para a decisão posterior, para a decisão de primeira instância, né? E eu tenho um segundo conjunto que, como o patrão colocou, é um complemento do primeiro, né? Olha, e aí eu concordo com ele. Nossa, são quantos milhares aí de operações? Olha, são cerca de 10 mil documentos que estão compondo aí, né? Pelo menos 10 mil folhas, né? Páginas do processo. Então, esse, para mim, é uma questão assim, importante, né? Ou seja, é intempestivo? Não há dúvida, não se discute a intempestividade. Ele é intempestivo. Ele tinha 30 dias para apresentar, apresentou. Lá, eu fiz a conta, foi lá cerca de 90 dias, o que me parece um prazo bastante razoável. Ele esperou 3 anos, quando estamos terminando o julgamento do ordinário, para trazer esses documentos, né? Então, realmente, me mostra, e essa questão que o doutor Tabir colocou, eu já havia também observado antes, ou seja, houve, no momento de fiscalização, 4 notificações. Lamentavelmente, ou não foram juntados, ou eu não consegui encontrá-las. Eu não sei qual o conteúdo dessas notificações e, portanto, elas passaram a ser, para mim, assim, irrelevantes. Se essas notificações se referissem a esses documentos, aí, de plano, eu já nem discutiria nada, eu já negaria que realmente seria questão de não conhecimento, de não recebimento. Por quê? Porque eu entendo que a fase de fiscalização ela se conclui com a lavratura da auto-infração. Eu não tenho, em nenhuma hipótese, eu tenho que reabrir uma fiscalização depois da sua lavratura, depois da lavratura da auto-infração. A partir da lavratura, se tudo aquilo, se os fatos que foram apurados até o momento da lavratura estão comprovados nos autos, a partir desse momento, toda a responsabilidade da produção da prova e convencimento é, sim, do contribuinte, né? O contribuinte tem que trazer. Isso já está sedimentado aí, você sabe, na Câmara Superior, tem aquele voto clássico do doutor Antônio Augusto, né, que o fiscal, o juiz não são assistentes fiscais do contribuinte. Né? Tem que trazer, jogar um monte de documentos aqui. Olha, isso está comprovado. Não tem nada comprovado. Jogou um pacote de documentos, ignora esses documentos. É ele que tem que falar, olha, está vendo? Na página tal, eu tenho o conhecimento de transporte número tal, que se refere à operação do embarque do dia tal, que está registrado no CE número tal, cabe exclusivamente ao contribuinte. O que o fiscal vai ter que fazer, não vai ter que jamais reabrir a fiscalização para analisar aquilo que era a obrigação dele analisar no processo de fiscalização. Isso era a obrigação. Se não foram trazidos lá, seja por erro, no nosso caso aqui por equívoco, por erros na planilha, tal, mas acabou o trabalho fiscal. O que o fiscal tem que fazer sim, essa prova que ele traz agora, ela está consistente. Essa prova que ele traz agora, sim, realmente, agora ele traz os documentos que devia ter trazido e comprovou, sim, que ele está com a razão. Ou ele vai falar o que falou, né? Porque ele efetivamente falou numa manifestação, é o seguinte, olha, primeiro, ele junta um monte de documentos e não fala o que quer provar com esses documentos. Isso está dito na manifestação, né? Segundo, olha, ainda com esses documentos que ele trouxe, olha, eu estou vendo aqui, ó, você tem número tal, então, ele analisa assim.
por isso, assim, eu, como coloquei, é um acervo de 10, um processo de mais de 10 mil páginas que eu, assim, efetivamente, né, porque sempre a gente vai partir de uma primeira análise do relator, que é quem vai se debruçar sobre isso, e não tive tempo para essa análise, né? Até porque eu tenho que entender qual é a questão. Essa questão a questão da recepção desses documentos. Se esses documentos deveriam... E você me coloca, né? Da maneira como você me coloca, o que eu tenho que colocar... Eu não tenho outra opção senão a anulação dessa instância. Se ele apresentou né? É que eu entendo que ele não apresentou. E, por isso, eu iria buscar um segundo argumento para receber esses documentos, que não o princípio da verdade material. Porque o princípio da verdade material ele está regulamentado pela nossa lei. Né? Ele coloca lá os momentos, ele coloca as exceções. Ali, qualquer verdade construída fora do que a lei manda, ela não é uma verdade, ela pode ser um fato, pode ser... Né? Mas não é uma verdade nos autos. É o meu entendimento com relação a isso. E por isso que o meu conhecimento, o que me incomoda muito, é a questão da verdade material, porque tudo é princípio. Né? No final das contas, a lei não vai servir para nada, porque tudo é o princípio que eu tenho que receber, é o princípio do contraditório, a discussão de semana passada, que nós tivemos aqui. Eu não fui chamado para falar por que foi indevido aquele crédito, que era a discussão nossa semana passada. Porque isso ofende o princípio do contraditório. Não ofende nada. Não ofende nada, ela é clara. A própria Constituição fala, né, quem tem direito a contraditório, quem tem direito ao contraditório é o acusado, não é o fiscalizado. Entendeu? Então, senão a gente não vai ter parâmetro para nada, né? Senão tudo pode, tudo não pode, fica ao sabor do bom senso de cada um. Né? E eu tenho pavor do meu bom senso. Né? Como eu disse, nem para mim ele serve. É só essa questão. Assim, então, por isso que eu gostaria de ouvir a doutora Daniela também, que ela vai colocar. Eu não tenho oposição, porque assim, eu vejo, né, o que eu sinto, né, é que é bastante consistente esse conjunto probatório. Ele é bastante forte. Né? E por isso que eu acho que ele mereceria uma releitura, porque foi feita uma leitura dele. Se não foi feita a contento, aí sim, se não foi feita ao nosso contento, a gente tem que falar, olha, volta e analise sob esse olhar. Né? Sob esse olhar, ou seja, eu posso receber esses documentos e falar, olha, não, eles são importantes, só que o fiscal, por exemplo, não correlacionou a data da CTE com não sei o quê. Então, eu vou para fiscal, por favor, me ajude aqui, ou o próprio contribuinte, né? Eu posso intimar o contribuinte. Não, peraí, olha, da maneira como está colocado, eu não consigo ver essa verdade que ele está colocando. O contribuinte fala, me faça a correlação aqui. Coloca aqui, para cada CE, o número da CTE correspondente, a data de um e a data de outro. Por exemplo, né? É claro que aí sim, aí é para formar minha convicção, para formar minha leitura, porque também acho que não seremos nós que vamos ficar analisando ali, né? Eu vou analisar uma situação, duas situações. Essa é a competência do fiscal. O processo sendo direcionado a ele tem essa competência, inclusive de se solicitar informações ao contribuinte, se ele assim entender. Sim. Bom, essa é uma questão. Perfeito, doutor Samuel, obrigado. Vamos lá. Primeiro, né, uma coisa que eu gostaria aqui de deixar clara é que eu entendo que quando a lei determina a apresentação das provas junto com a apresentação da defesa, não é em qualquer momento antecedente ao julgamento da defesa. É dentro do prazo de apresentação da defesa. Para a apresentação fora daquele prazo, os documentos são intempestivos e é necessário que se superem as objeções legais para a apresentação dos documentos nesse momento. Portanto, eu discordo de que estes documentos foram apresentados no momento da defesa. Não foram. São documentos claramente intempestivos, como colocou o doutor Samuel. Nulidade da decisão recorrida, entendo que não há, porque ele se manifesta sobre esses documentos, entendendo que são intempestivos e que não vai conhecê-los. Então, a decisão é válida e é plena. Aqui,
em homenagem ao princípio da verdade material, como o doutor Argos entende, podemos decidir conhecê-los. No entanto, a diligência é para o contribuinte. E aí eu chego num entendimento muito próximo do doutor Samuel. Quem tem que fazer este encontro de informações é o contribuinte. Não cabe ao fiscal, na forma como estão apresentados os documentos, num rol ali, sem fazer o demonstrativo, sem fazer as planilhas, sem apontar exatamente a conferência de cada item, não cabe ao fiscal fazer esse trabalho. Isso é trabalho da defesa. O fiscal não vai fazer a defesa do contribuinte. Aqui, em homenagem ao princípio da verdade material, numa deferência, de porque ele já apresentou isso no momento anterior, entendo que podemos não abrir para a apresentação de novas provas, mas pedir para que ele faça, objetivamente, uma planilha fazendo a correlação dos documentos apresentados, né, o demonstrativo que ele deveria ter trazido já na apresentação da defesa. E ele, sim, perdeu a oportunidade de ter duas análises dessas provas, que seriam em primeira instância e em segunda instância, por equívoco dele mesmo, né, por um ônus dele mesmo, de equívoco, não sei se seria equívoco, mas por não ter trazido naquela oportunidade em conjunto com a defesa. E aí, como ainda estamos em julgamento de recurso ordinário, entendo que podemos analisar amplamente as provas, então vamos analisar aquelas provas. Decidimos aqui, em homenagem ao princípio da verdade material, que agora vamos analisar aquelas provas. No entanto, o ônus de elaborar a defesa com elementos de forma que ela seja analisável é do próprio interessado. Então, a diligência é para o contribuinte, para que ele faça os demonstrativos adequados, com base nas provas que já estão nos autos. E aí, em retorno, nós analisaremos se estas provas são ou não adequadas ao que ele pretende demonstrar. Podemos transitar o processo pelo fiscal? Podemos. Podemos transitar essas provas pelo fiscal? Podemos. Após feitos os demonstrativos. Como está agora, não é uma listagem passível de análise. Desculpa, doutor Alves, tem ali aí voltamos àquele voto que o célebre voto que o doutor Samuel já citou aqui, não é? O célebre voto. Doutor, eu gostava muito desse voto, não é, doutor Davi? Fizemos Câmara muito tempo, eu recusei muita prova, eu já recusei muita prova, porque, em resumo, bagunça eu não analiso. Prova tem que ser apresentada de forma que ela seja inteligível, apta a demonstrar o que se pretende. Então, o contribuinte faz essa correlação, faz esse demonstrativo, é ônus dele, é parte da defesa. Com base em provas concatenadas, organizadas, planilhadas, aí sim o processo pode transitar pelo fisco, transitar pela representação fiscal e voltar para julgamento. Eu acho que talvez a maternidade aflore na doutora Daniela, que está sendo muito mais maternal do que eu. Está dando uma outra oportunidade ao contribuinte de esclarecer mais ainda. Só para pontuar, doutor Alves, eu estou permitindo que ele organize os documentos que ele apresentou de forma que, como está hoje, eu não conheço. Esses documentos, desta forma, para mim, eu não conheço e nada provam. Eu acho incrível. Acato, se todos os colegas estiverem de acordo, posso aqui editar o meu voto. Imagino que, é isso que me referi, que a doutora Daniela está dando uma oportunidade a mais para o contribuinte. Né? A minha intenção era, fiscal, diga aí o que você acha sobre aquilo que foi trazido pelo contribuinte. A doutora Daniela incrementa. Olha, contribuinte, organiza aí a casa e depois direciona para o fiscal. Eu acho a solução melhor do que a minha, inclusive. Se os colegas estiverem de acordo, para que se confeccione uma preferência, que eu acho talvez desnecessária, eu não me incomodo em absolutamente nada em modificar o meu voto e colocar, determina a conversão de diligência para primeiro, para que o contribuinte apresente, e aí sim, vocês me ajudariam aqui na formulação, mas, enfim, os documentos pormenorizados, fazendo as respectivas correlações, indicando as conexões de um com os outros para comprovar o quanto alegado. Em seguida, que seja franqueada a vista ao representante, ao autor do feito, para que se manifeste sobre os documentos e baseado nessas explicações a serem prestadas pelo contribuinte. Após que venha a representação fiscal, para conseguinte retornar os autos para julgamento. Estariam todos de acordo? Eu fico absolutamente satisfeito e agradeço, lisonjeado aqui pela sugestão da doutora Daniela.
Os colegas estão de acordo? Doutor Bruno, eu não lhe dei a palavra. Eu acompanho um voto no sentido de sumarizar e planilhar os dados, sem autorização para a juntada de novos documentos. Perfeito. Só perfeito. para que ele... Porque esses documentos já estavam nos autos, Perfeito. porém são intempestivos, a decisão monocrática é plena e válida. E eu não teria, assim como não tive, uma solução melhor que a sua. Então, se os colegas estiverem de acordo, eu modifico isso agora. Todos de acordo? Doutor Samuel, doutor Bruno, doutor Tabir? Senhor presidente. Pois não. Eu acho... Primeiro, eu gostaria de comentar o voto do doutor Argos, assim como os debates aqui do doutor Samuel, doutora Daniela, e a sustentação oral realizada pelo doutor Igor. Analisando os autos aqui em folhas 2.473, que creio que sejam esses documentos tidos como intempestivos e seguintes, ele já existe uma planilha, só que os documentos posteriores a eles talvez não estejam juntados da melhor forma, né? Porque tem a planilha linkando CTE, embarcação, data de atracação, porto de origem e tudo mais. Talvez se fosse determinada, juntada, concatenada para cada CTE com o CE e mais o comprovante de embarcação, ali faria um kitzinho completo para cada CTE, né, que já está juntado aos autos. Talvez a ideia dessa planilha de folha 2.473 tenha sido excelente, só que a juntada dela não foi tão efetiva para fins de comprovação. Então, se servir isso simplesmente como uma forma de incrementar aqui o entendimento, eu acho que facilitaria a nossa análise. Bruno, é uma sugestão, mas aí eu, com todas as vênias, entendo que seria algo dentro da subjetividade do próprio patrono e do contribuinte. Se ele assim entender que deva fazer, que ele assim faça. Estamos um passo anterior, que é, vamos franquear vista não, mas vamos direcionar os autos ao contribuinte para que ele apresente essas planilhas e essa concatenação de dados. A forma como ele vai fazer fica a critério dele, né? Acho correta a sua solução, mas não gostaria, pelo menos pessoalmente, de entrar nessa subjetividade e dizer faça assim, faça assado. Não sei se os colegas estão de acordo. Eu estou aqui redigindo aqui rapidamente. Eu já vou apresentar o voto, mas os colegas até poderiam me ajudar. Proponho a conversão do julgamento de diligência com a remessa do presente auto de infração ao contribuinte, para que o mesmo apresente planilhas, concatenações de dados, cotejo entre os documentos já apresentados nos autos, que possam traduzir suas argumentações e eventuais razões, sendo-lhe vedada a apresentação de novos documentos, mas tão somente resumos, mas tão somente uma vez mais, resumos, planilhas, inter-relações e demais esclarecimentos. E ao senhor Ferro atuante, para que, de modo claro, objetivo e pontual, se manifeste sobre os esclarecimentos a serem prestados pelo contribuinte nos moldes acima. 2, os documentos acostados às folhas tais. E 3, se o teor dos referidos documentos é capaz de infirmar a acusação fiscal e comprovar quanto alegado pela contribuinte, ainda que parcialmente. Então, eu só vou colocar aqui, ao depois, sejam direcionados os autos ao senhor AFR autuante, para que o mesmo se manifeste sobre
esclarecimentos. Depois sejam os esclarecimentos. Eu vou ler. Vamos ver se os colegas concordam aqui, tá? Então, propõe a conversão do julgamento em diligência com a remessa dos presentes autos, do presente auto de infração. A. Ao contribuinte, para que o mesmo apresente planilhas, concatenações de dados, cotejo entre os documentos já apresentados nos autos, que possam traduzir suas argumentações e eventuais razões, sendo-lhe vedada a apresentação de novos documentos, mas tão somente, uma vez mais, resumos, planilhas, inter-relações e demais esclarecimentos. B. Ao depois, sejam direcionados os autos ao senhor AFR autuante para que o mesmo se manifeste sobre 1. Os esclarecimentos a serem prestados pelo contribuinte nos moldes acima. 2. Os documentos acostados às folhas tais. 3. Se o teor de tais documentos são capazes de infirmar a acusação fiscal. Após vinda dos autos, desse vista a representação fiscal nos termos do decreto tal. De acordo, colegas? Acho que está de... Os senhores concordam? Acho que a redação... Doutor Argos, eu tenho uma sugestão. Primeiro, vamos lá. Esse processo aberto, lá na ementa, sim. Está a princípio dedeza. Então, já aproveita que já... sim, claro. Dedeza. Tá, para defesa. O D é lugar, é ao lado do F. Exatamente. Eu fiz curso de datilografia, tá vendo como estou vendo? Exatamente. ASDFG. A JH e a SDFG, isso mesmo. Então está corrigido. Fica de bom tamanho, os colegas concordam assim? Eu tenho mais duas sugestões. A primeira é que quando o senhor coloca lá, fazer as concatenações e tal, seria importante a gente citar ali para que ele enumere páginas, certo? Concatenações, então, espera aqui. Concatenações com a enumeração de páginas. Então, deixa eu colocar aqui. Apresento planilhas, concatenações de dados, vírgula, com a enumeração de páginas, referência de documentos, referência pontual de documentos e o seu cotejo para que, assim, possam traduzir suas razões, tal. Qual seria a segunda observação? A segunda observação eu tenho aqui, eu vou ler o meu... Ou sugestão, né? Claro. Eu vou ler aqui. Não, porque a gente precisaria o seguinte, dar um prazo, né? Porque... Então, eu já tenho aqui a minha parte positiva, que eu dou prazo de 30 dias, né, para execução, e já coloco que a própria decisão já serve de notificação para... Né? Porque senão vai ficar... Bom, que precisa ser da publicação, né, doutor Samuel? Da publicação então, dessa decisão. Deixa eu só ler aqui um dispositivo de uma decisão minha aqui, só para que sirva assim, para que vocês pensem. Assim, para garantir o direito ao contraditório, converto o presente julgamento em diligência para que a autuada querendo tal, mas aqui, no prazo de 30 dias, contados da data de publicação da decisão, da presente decisão, servindo ela como notificação ao contribuinte para cumprimento da diligência. Então, na verdade, entendeu? Estou colocando o seguinte, estou dando um prazo e falando o seguinte, olha, porque senão o contribuinte fala, bom, vai ficar esperando que o fiscal ou notifique a cumprir a diligência. E o fiscal vai entender, bom, ele já está notificado. Então, só para que nós já tivemos problema nesse sentido. Né? Veja se te atende ao contribuinte para que o mesmo apresente, no prazo de 30 dias contados da publicação desta decisão, independente de notificação específica, planilhas, concatenações de dados, tal. Perfeito. Isso, é de 30 dias da decisão. Aí, corridos 30 dias, porque o processo vai direto baixar para o fiscal. Quando ele juntar no EPAT, quando o contribuinte juntar no EPAT o documento, o processo já vai estar com o fiscal para fazer a parte dele. Que aí o prazo para o fiscal, a lei dá 15 dias e o processo volta logo para seguir no julgamento. Contados da publicação desta decisão, tá? Isso. Aí é questão de respeito à publicidade. Mas, isso, a publicação da decisão. Perfeito. Mais alguma sugestão, colegas? Não, para mim está ótimo. Então, acatando aqui a sugestão da doutora Daniela, a quem eu rendo minhas homenagens,
Como disse, eu não faria melhor, como não fiz. Então, eu só estou aqui corrigindo a questão final aqui. Salvar e fechar. Eu agradeço a paciência também do patrono, que aqui se encontra presente, e eu registro o voto e apenas confirmando, está disponível para todos, mas só esta parte eu vou ler, então, para a ciência de todos. Desta feita, diante do conjunto probatório, proponho conversão do julgamento em diligência com a remessa do presente auto de infração. A. Ao contribuinte, para que o mesmo apresente, no prazo de 30 dias contado da publicação desta decisão, independente de notificação específica, planilhas, concatenações de dados com a enumeração de páginas, referência pontual de documentos e o seu cotejo, para que possam traduzir suas argumentações e eventuais razões, sendo-lhe vedada a apresentação de novos documentos, mas tão somente, uma vez mais, resumos, planilhas, inter-relações e demais esclarecimentos. B. Ao depois, sejam direcionados aos autos ao senhor FR autuante para que o mesmo se manifeste sobre 1. Os esclarecimentos a serem prestados pelo contribuinte nos modos acima. 2. Os documentos acostados às folhas 2461, 11825. E 3. Se o teor dos referidos documentos é capaz de infirmar a acusação fiscal e comprovar o quanto alegado pela contribuinte, ainda que parcialmente. Após vinda dos autos, desse vista a representação fiscal nos termos do decreto tal. Esta é a forma final. Podemos encerrar os debates e passarmos à verificação de quórum? Doutor Bruno, tudo bem? Então, eu vou pedir aqui, eu vou encerrar os debates. Por favor, a verificação de quórum. Muito bem, eu vou iniciar, por favor, a votação. Votação iniciada. Muito bem, então, formalmente, eu anuncio que o julgamento em relação ao AIN 4152-217, em que é autuado Aliança Navegação e Logística Limitada, foi convertido em diligência por votação unânime nos termos quanto decididos. Então, doutor Igor, acho que ficou muito clara a redação final aqui, relembrando a observação da doutora Daniela, que o prazo de 30 dias se inicia com a publicação desta decisão. Acredito aqui que o senhor tenha um trabalho aqui, eventualmente, de fôlego, mas que certamente busca a verdade material nos autos, e, portanto, peço também a gentileza que acompanhe aqui o desenrolar do processo, que tão logo cumpridos esses prazos, ele retorna aqui para este tribunal. Desejo aqui uma excelente semana, uma excelente terça-feira, agradeço a sua presença, fico com a palavra se assim desejar, e encerro este julgamento. Só cumprimentá-los, desejar um bom dia e boa continuação dos trabalhos. Obrigado, obrigado. Com licença. Então, senhores, encerramos este julgamento e passamos, portanto, ao segundo processo em que foi pedida sustentação oral. Temos aqui a presença do doutor Murilo Silva. Doutor Murilo, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Agradeço aqui a paciência no acompanhamento dos debates, mas entendo que é um momento riquíssimo aqui na nossa Câmara e deste tribunal, onde podemos aqui debater e alcançar aquilo que se mais aproxime do que é considerado justiça. Bom, passamos aqui à análise do processo AIN, número 5011-311, Vair do Brasil Limitada, é o terceiro da nossa pauta, de relatoria do doutor Samuel de Oliveira Magro. Então, eu só vou aqui gravar sustentação oral, a presença ilustre aqui do doutor Murilo. Temos aqui 4 inscritos, mas do doutor Murilo, gravar sustentação oral. Se o doutor Samuel assim entender por bem, e se for dispensada a leitura do relatório pelo doutor Murilo, doutor Samuel, se o senhor se sentir confortável, apenas anuncie do que se trata o processo e assim automaticamente a palavra já está concedida aqui ao patrono, doutor Murilo. Doutor Samuel, com a palavra, por favor. Pois não, senhor presidente. Então, só
quero aqui desejar um bom dia, doutor Murilo, né? Os demais já havia cumprimentado aqui na Câmara. E a matéria aqui trata de apenas uma acusação, né? Que é de crédito indevido, de ICMS, nas dias do período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conforme detalhado demonstrativo. Trata-se de crédito de ativo imobilizado, CFLP 1604, sendo que o contribuinte não escriturou o controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP. No período em questão, o contribuinte estava obrigado à escrituração fiscal digital, porém entregou os arquivos do bloco, os arquivos da EFD sem as informações do bloco G, que é exatamente o controle de créditos do CIAP. Né? Então, essa acusação, senhor presidente, ela acho que é o suficiente. E podemos ouvir, então, ao doutor Murilo, faça bom uso da sua palavra. O senhor tem 15 minutos regimentais aqui, mas se precisar de mais tempo, sem dúvida nenhuma, lhe será franqueado. Fique à vontade. Obrigado. Bom, gostaria primeiro de desejar bom dia a todos, e não só agradecer a oportunidade, mas também ressaltar o prazer que é estar aqui na presença de vossas senhorias. Como muito bem adiantado e brevemente adiantado pelo relator, o auto de infração que a gente discute aqui agora, ele foi lavrado pelo suposto acreditamento, né, indevido de ICMS, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, sob o entendimento de que a empresa UIR ela teria impedido o fisco de exercer a conferência com exatidão dos seus lançamentos em razão da ausência de escrituração do controle de ICMS, né, do ativo permanente pelo CIAP, que é vinculado à EFD. Né, assim, a atuação ela se deu no valor da tomada de crédito do referido período, que foi aproximadamente R$550 mil, e por ter enquadrado a empresa na penalidade prevista para a tomada indevida de crédito, também se aplicou a multa em igual valor, né? Ou seja, em 100% do tributo. De início, eu quero ressaltar assim, que o motivo do meu pedido de sustentação é relativamente simples, até porque a discussão ela gira, ou ao menos deveria girar em torno, na realidade, de mero descumprimento de obrigação acessória, e não na tomada indevida de crédito, né? Então, a minha intenção aqui seria ressaltar dois pontos principais que eu entendo. O primeiro, e se me permitem, eu já começo reiterando a fala da própria fiscal quando da emissão do termo circunstanciado, durante a fiscalização, é a existência e a rigidez do crédito que foi aproveitado pela empresa, né? Por mais que se tenha de fato cometido esse equívoco no preenchimento do CIAP, a empresa ela reconhece esse erro, até porque à época ela não tinha o sistema que dava suporte a esse tipo de preenchimento de informação. Na verdade, foi verificada pela fiscal a existência do crédito em seu favor, né? Inclusive em valor superior ao que ela de fato aproveitou. Se me permitem, eu vou ler um breve parágrafo de conclusão da fiscal que corrobora essa minha afirmação, né? Ela conclui: por fim, nos termos do artigo 96, inciso 1 da Lei 6374, sobre o imposto cobrado no presente auto de infração, não incidiu os juros de mora, tendo em vista o contribuinte possuir saldo credor até o momento de sua lavratura. Então, veja que essa é a conclusão da fiscal em relação ao crédito que é proveniente da aquisição de mercadorias que foram direcionadas ao ativo permanente da empresa, né? Novamente, eu posso estar parecendo um pouco repetitivo aqui, mas é importante ressaltar que, por mais que a empresa reconheça o equívoco que ela cometeu no preenchimento do bloco G da EFD, o crédito ele não só existiu, como ele foi superior ao que foi aproveitado, né? A título de informação, se reconheceu para esse período algo aproximado em R$770 mil, e muito em razão do que foi autuado, o que ela se aproveitou de janeiro de 2019 a dezembro de 2020 foi 550 mil, um pouquinho superior a isso, né? Estou arredondando um pouco o número. Então, veja que ela tem uma margem aí de 200 mil de crédito ainda, né? E outra informação que eu acho importante validar em relação à existência do crédito é que, por mais que ela tenha cometido esse equívoco, quando intimada, ela apresentou as guias de informação de informação e de apuração do ICMS, né, as guias referentes ao período, e essas guias elas foram acompanhadas de planilha, por mais que seja um controle paralelo, elas foram acompanhadas das planilhas que permitiram, de fato, a conclusão pela fiscal da existência desse crédito em seu favor, né? Então, o meu primeiro ponto é justamente esse, ressaltar que, embora se
se reconheça que a empresa cometeu o equívoco na prestação dessas informações, no cumprimento dessa obrigação acessória, o crédito ele existe, ele é válido, legítimo, e ele foi aproveitado em um patamar inferior ao que foi apurado em seu favor, né? E aqui eu não vou me alongar em todas as argumentações de mérito, mas acho importante também reiterar, a gente faz isso nos recursos que foram apresentados no decorrer dos autos, a boa-fé, não só a boa-fé da empresa, né, até porque, assim que possível, quando ela... O período é de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Se eu não estiver enganado, logo em janeiro de 2021, ela já adequou o seu sistema interno de prestação de informação para a escrita fiscal, e ela passou a cumprir essa obrigação acessória, né? Então, a gente ressalta aqui a boa-fé da empresa e a inexistência de lesão ao erário público. E o outro ponto, então, novamente, eu estou chamando a atenção para a existência do crédito em favor da empresa, e aí, obviamente, a inexistência ou a insubsistência da alegação de tomada indevida de crédito, e isso me leva ao segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a multa que foi aplicada à empresa, né? Porque ela foi enquadrada no artigo de lei que se adequa, novamente, à tomada indevida de crédito, quando, na verdade, a gente sustenta que, se insiste pela necessidade de autuação, a multa teria que ser enquadrada pelo descumprimento de obrigação acessória, né, e, consequentemente, reduzi-la a um valor razoável à proporção da infração supostamente cometida. Supostamente não. Nesse caso, ela, de fato, teve erro no cumprimento da obrigação acessória, né? Então, de uma maneira bem objetiva, espero ter sido breve, os pedidos se resumem dessa maneira. Inicialmente, o reconhecimento da existência do crédito, muito pautado na fala da própria fiscal, quando da emissão do termo circunstanciado, em que se reconhece a existência do crédito superior ao que foi de fato aproveitado, e consequentemente, a anulação da auto-infração, e caso se entenda pela necessidade de manutenção do auto, que seja adequado à penalidade imposta, com a sua consequente redução, com a adequação a linha do artigo 85, se não me engano, é a linha P do inciso 5º da Lei 6374, que mais se adequa ao descumprimento de obrigação acessória, né? E isso fazendo com que se reduza o valor que foi imposto a título de multa contra a empresa. Novamente agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Doutor Murilo, nós que agradecemos a realização da sua sustentação oral, bem objetiva, respeitando aqui o nosso tempo regimental. Se nenhum dos colegas tiver nenhuma observação, eu passo a palavra ao relator para que possa fazer a leitura do seu voto. Doutor Bruno, alguma consideração neste instante? Quer aguardar a leitura do voto? Doutora Daniela, ou mesmo a representação fiscal, ou podemos aqui ouvir o relator? Vou aguardar a leitura do voto, senhor presidente, e depois, qualquer coisa, eu tiro algumas dúvidas com o patrono. Ok. Se todos de acordo, doutor Samuel, com a palavra, por favor. Ok, obrigado, senhor presidente. Mas, se me permite, senhor presidente, doutor Bruno, você tem alguma questão para o patrono, que talvez o momento, até para que depois se confunda as discussões entre matéria de fato, matéria de direito, que é matéria, né, de direito, que é uma discussão aqui exclusiva dos juízes, tal, talvez se há alguma questão de matéria de fato, acho que seria um bom momento já, talvez até possa ser que alguma coisa que eu não tenha percebido também, né, e feito meu voto, então, se matéria de fato, talvez fosse um melhor momento agora, realmente, que o doutor Bruno já tirasse suas dúvidas, que, de repente, é uma dúvida que eu não tive e possa passar a ter também, né? Que era uma dúvida só, senhor presidente, da quantidade do processo. Obviamente, eu não li ele inteiro, então talvez o senhor saneasse quando da leitura do voto, mas de qualquer sorte, eu consegui analisar que não houve efetivamente escrituração eletrônica, conforme bem relatado ali pelo auto de infração, resumido pelo senhor e confessado pelo próprio patrono e pela própria recorrente, aqui no caso. A minha dúvida era se algum SIAP
ainda que de forma física, teria sido apresentada a fiscalização no decorrer da própria fiscalização ou ainda no curso do presente processo? Essa seria a minha única dúvida, senhor presidente. O CIAP, volto a dizer, não qualquer documento simplesmente relatório de que aquele bem se tratava de ativo, mas sim o controle interno do ativo permanente. Perfeito. Doutor Murilo, por favor, seus esclarecimentos. Eu agradeço a pergunta. Bom, em relação ao cumprimento dessa obrigação, como a gente ressalta nos próprios, tanto na impugnação quanto no recurso, à época da fiscalização, a empresa ela não possuía esse sistema que dava suporte a esse tipo de informação. Então, em tese, não foi apresentado. O que foi apresentado foram as guias e as planilhas de controle paralelo desses créditos. A empresa veio se adequar em período posterior. Se não me engano, acho que foi janeiro de 2021, tá? Pelo que eu tenho conhecimento. Ela fechou contrato com um sistema, se não me engano, chama Grant Thornton, que é o que permite a alimentação da EFD, do bloco G, né, da EFD. Doutor Murilo, excelente, senhor presidente. Permite, eu tenho o péssimo costume de ler os processos, né? E li o seu processo, e li os seus esclarecimentos, e me veio o mesmo questionamento do doutor Bruno. A partir de 2021, o senhor afirma que a empresa se regularizou, assinando, passando a contar aí com um serviço que permitiria fazer essa escrituração. A pergunta, aproveitando o gancho do doutor Bruno, para deixar muito bem esclarecido aqui para os colegas, e inclusive e principalmente para mim, porque a dúvida ainda remanesce, mesmo contando com um novo sistema que permite a escrituração destes campos, vamos dizer assim, do CIAP, a empresa não regularizou essa situação do exercício ou dos meses que dizem respeito a esse auto de infração? Mesmo contando, ainda que extemporâneo, ela não regularizou isso? Pelo que eu tenho conhecimento aqui do que foi informado nos autos, eu acho que a gente não junta a prova da regularização. O que a gente ressalta aqui é a apresentação das guias, né? Sim, mas que é algo pontual trazido pelo doutor Bruno, em que eu apenas complemento. Então, mesmo, como ele disse, não um controle paralelo ou uma forma, não digo errada, mas a forma adotada pela empresa, mas mesmo contando com um novo sistema que permitisse e que permite essa escrituração, a empresa não regularizou essa escrituração no sistema. Pelo que eu tenho conhecimento aqui de prova nos autos, eu acho que a gente não informa. Tá? Eu posso estar equivocado, mas a gente... Tá claro, tá claro. Doutor Samuel, acho que está esclarecido aqui. Fique, por favor, com a palavra. Ótimo. Ok, obrigado, senhor presidente. Eu vou passar, então, a leitura do voto, em homenagem aqui ao patrono, e depois também fico à disposição para discussão de algum ponto. Muito bem, vamos lá. Já está disponível aí para leitura e acompanhamento. Eu peço desculpa ao doutor Bruno, que realmente agora que me toquei que ele não tinha tido acesso, né, anterior ao voto, né? Eu tinha franqueado, eu franqueei o seu voto ao doutor Bruno. Perfeito. Então, perfeito. Então, muito bom. Boa providência. Né? Vamos lá. Então, iniciando aqui. Como bem observou a recorrente, o referido AIM foi lavrado por ter entendido a Fazenda Estadual que ela se creditou indevidamente de valores de ICMS nas guias correspondentes ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, em decorrência da ausência de escrituração do controle de crédito de ICMS do ativo permanente, o CIAP, vinculado à EFD do ICMS IPI. Essa omissão na escrituração do bloco G da EFD é fato incontroverso neste processo, e autuado justifica pela limitação do sistema síncro que utilizava para gerenciamento das informações fiscais, e afirma que controlava a apuração de créditos do ativo permanente por meio de planilha apresentada ao fisco. Ocorre que, desde 1º de janeiro de 2011, por força do disposto no artigo 20, inciso 1, a linha A da Portaria CAT 157/2009, a forma determinada pela legislação para a apropriação do crédito ICMS relativo à entrada de bens do ativo permanente é a escrituração desse na EFD, pois somente ela permite a verificação de sua regularidade pelo fisco. Ainda que se admitisse, ao arrepio da lei,
o controle desse crédito por meio de formas determinadas pelo próprio contribuinte, a planilha apresentada pela autuada, as folhas tais, 20 a 283, não comprova seu direito ao crédito tomado. Nessa, ela apresenta apenas a fração mensal de 1,48 do crédito relativo ao bem, de acordo com o inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96, no qual ela fundamenta o seu direito. No entanto, ela nada traz aos autos para demonstrar o atendimento dos outros 6 incisos desse mesmo parágrafo, obrigatório para regular a apropriação do crédito. Assim sendo, o suposto direito ao crédito tomado não restou comprovado nem mesmo pelo controle próprio com que a autuada pretende substituir a forma determinada pela lei. É falsa a assertiva da recorrente de que foi certificado pelo ilustre auditor fiscal que os créditos são devidos e vinculados à mercadoria destinada ao seu ativo permanente. Em sua manifestação, as folhas tais, a autoridade autuante afirmou o oposto disso. Afirmou que restou prejudicada por esta Secretaria da Fazenda a análise do crédito quanto à legalidade e ao montante apropriado pelo contribuinte, uma vez que essas são feitas tendo como base o SIAP, que não foi entregue. Isso não é só é verdade, sim, que o fiscal falou lá que havia crédito no período, mas não que ele nada falou sobre a regularidade desse crédito, ou seja, não se sabe efetivamente se esse crédito diz respeito a materiais, a bens do ativo permanente ou não. Não há essa discussão, né? Ele não confirma isso. Se os valores, se os montantes devidos estão corretos ou não, também ele é muito claro. Olha, não, eu não me manifestei com relação a isso porque não tenho essas informações. Tá? Então, seguindo aqui o meu entendimento. Ao contrário do que argumenta a recorrente, não denota sua boa-fé o fato de ter se adaptado a um novo sistema que possibilita o preenchimento do bloco G assim que possível. Em primeiro lugar, ela devia ter providenciado a adequação do sistema desde a edição da norma, que impôs a obrigação, que, importante apontar, deu aos contribuintes um prazo de 17 meses para essa adequação. Em segundo lugar, quando contratou o novo sistema, devia ter retificado a escrituração que sabia estar irregular, sendo que teve 2 anos entre essa contratação, né, do novo sistema e o início da ação fiscal que apurou a irregularidade. Em conclusão, não há nenhum indício de boa-fé na conduta da autuada, que em consciente desrespeito às normas que regulam a matéria, se apropriou de créditos a que apenas diz, mas não comprova seu direito. É relevante na presente análise o argumento de ausência de prejuízo ao erário. A legislação do ICMS não elegeu o eventual prejuízo ao erário como critério jurídico para caracterizar a infração à legislação do imposto. A única exigência é a ofensa à lei. A conduta da autuada causou dano à ordem jurídica, impondo-se a necessidade da sanção. Igualmente sem relevância para a solução da presente lide é o fato de a autuada apresentar saldo credor no período considerado na autuação. A existência do saldo credor não tem o condão de infirmar a acusação fiscal solidamente comprovada nos autos, consoante a jurisprudência pacífica da colênia da Câmara Superior desse egrégio Tribunal Administrativo. E aqui eu transcrevo uma ementa, né, de uma decisão da Câmara Superior que ilustra essa matéria. Não vou lê-la e continuo. De acordo com o disposto no artigo 565, inciso 1, a linha C do RICMES, a legislação do ICMS só deu relevância à existência do saldo credor para afastar a imposição de juros de mora, como já foi feito pelo agente autuante para os meses em que, descontados créditos indevidos, o saldo se manteve credor. Não é cabível a reclassificação da penalidade pretendida pela recorrente, pois o fato comprovado nos autos é que ela tomou o crédito do ICMS em afronta aos dispositivos normativos que regulamentam a matéria, o que resulta em creditamento indevido, restando perfeito enquadramento da sanção na linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89. É certo que a autuada também cometeu a infração descrita na linha P do inciso 5 do mesmo artigo,
mas essa restou absorvida por aquela mais gravosa e específica. A penalidade está capturada em dispositivos legais pertinentes, guardando perfeita aderência aos fatos comprovados nos autos. Por fim, afasta a alegação de confiscatoriedade da penalidade aplicada. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entender grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e imposição da penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme o disposto em legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Pelo exposto, conheço o recurso ordinário e a ele nego o provimento, mantendo incólume o AIN exordial. Então, senhor presidente, esse é o meu voto, que eu coloco então a apreciação dos demais membros da Câmara. Obrigado. Perfeito, doutor Samuel. Eu vou lhe pedir a gentileza do registro dele aqui no sistema, e de antemão, com base naquilo que foi dito pelo relator, complementado pelo doutor Bruno e finalmente, mais uma vez, verificado por mim, eu entendo que o fato de que teria a contribuinte tido a chance de regularizar a sua situação, como bem colocou o doutor Samuel, seja, salvo engano, 17 meses depois, ou mesmo 2 anos depois da aquisição do sistema que lhe permitiria essa regularização, o fato da contribuinte não o fazer realmente faz com que eu acompanhe o entendimento do doutor Samuel. Não restou comprovado, portanto, aquilo que deveria ter sido seguido pela contribuinte, segundo a norma vigente. Eu não posso afastar a norma vigente, válida e eficaz, por força do artigo 28 da nossa Lei do Contencioso Tributário Paulista, razão pela qual deveria, sob o meu critério, e assim também dispôs o relator, deveria ter regularizado, ainda que tardiamente, aquilo que não fez. Razão pela qual, não estando comprovado nos autos esta regularização, a infração resta consumada, razão pela qual eu já adianto que vou acompanhar o voto do relator. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu cumprimento o voto do doutor Samuel, também já adianto que vou acompanhá-lo na íntegra, em especial aqui a gente trata de crédito de ativo, né? Para mim, crédito de ativo tem uma obrigatoriedade de uma obrigação acessória diversa dos outros, que é o próprio SIAP. Tudo bem que aqui o SIAP ele não estaria na própria EFD, mas às vezes um documento, uma retificação posterior no curso do processo, nos auxiliaria a dar uma olhada se esse crédito efetivamente existe ou não, ou se foi meramente um descumprimento de dever instrumental, né? E a importância do SIAP, eu vi o patrono reiterando bastante, que foi juntado os dias e tudo mais. Eu acho que isso realmente é importante para verificar que houve entrada, sim, de ativo. Agora, é com o SIAP que nós vamos conseguir olhar mês a mês, na proporção de 1,48avos, se teve saídas tributadas, não tributadas, qual que é a proporção do crédito que a gente pode tomar. Sem ele, a gente fica aqui no escuro de realmente julgar, e é justamente por esse motivo que eu acompanho na íntegra, novamente parabenizando o voto do Dr. Samuel Mago. Perfeito. Doutora Daniela, alguma consideração adicional? Doutor Tabir, representação fiscal, quer se manifestar? Não, sem considerações. Obrigado. Perfeito. Então, acho que encerrados os debates, se me permitirem, eu formalmente aqui encerro os debates e passo à verificação de quórum, por favor. Doutor Bruno, ok. Doutora Daniela, por favor. Muito bem. Quórum aqui finalizado, eu inicio a votação.
Muito bem, senhores. Então, formalmente, eu anuncio o resultado desse julgamento, o julgamento do AIN 5011-311, em nome do autuado Wire do Brasil Limitada, a presença do patrono Dr. Murilo Silva. Anuncio que o processo foi conhecido, o recurso foi conhecido integralmente com julgamento de mérito e não provido nos termos do voto do relator, acompanhado unanimemente por esta Câmara. Então, doutor Murilo, peço que acompanhe aqui o desenvolvimento do processo, evidentemente que cabe ali a oferta de recurso à Câmara Superior, o critério é da parte, mas peço que acompanhe aqui o desenvolver do processo, agradeço aqui a sua participação, a realização da sua sustentação oral e desejo aqui uma boa terça-feira e uma boa semana. Eu novamente agradeço a oportunidade e desejo um bom dia e um resto de semana para todos. Obrigado. Eu vou apenas encerrar a votação. Já encerrar o julgamento. E passamos aqui ao último processo do nosso dia, da nossa manhã, que é o processo auto de infração 41.51.462, em que é autuado a Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli, processo este de relatoria da doutora Daniela Gonçalves Nogueira. Eu pergunto se temos aqui algum patrono inscrito, ao menos para a minha relação, nada me foi direcionado. Não sei se temos aqui algum patrono inscrito, eu estou olhando aqui, não temos patrono. Doutora Daniela, por favor, fique com a palavra. Tá, só o volume que precisa ser liberado o microfone. Pronto. Doutora Argos, eu iria apenas ouvir a sustentação oral nesse processo. O contribuinte havia pedido, é um processo extenso, com diversas acusações, tem algumas questões que ele traz aqui que são um pouco próprias, no entanto, o patrono não apareceu, pode devolver o processo. Aliás, pode colocar ele direto na pauta para a próxima sessão. Então, precisamos apontar hoje os processos, não é? Então, ele pode voltar na próxima sessão e aí eu trago o voto e a gente faz ele sem a sustentação. Perfeito, doutor. Então, eu vou registrar aqui só a ausência do patrono para a realização havia pedido e não compareceu, né? De sustentação oral. Então, eu estou gravando como solicitante ausente. Ok. Eu vou devolver, portanto, o processo para a agenda da pauta. Então, formalmente, o AIN 41.51.462, ele passa, em que é autuado Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli, ele passa a ser devolvido para a agenda da pauta e provavelmente será inserido aqui na sessão de julgamento da semana que vem. Né? Então, senhores, alguma observação, não? Algum dos colegas? Então, senhores, eu dou por encerrada a nossa sessão de julgamento, sem antes, mas assim não faço, sem antes cumprimentar mais uma vez os meus colegas, reiterar a minha satisfação em fazer parte desta Câmara, cumprimentar o doutor Samuel, a doutora Daniela, doutor Bruno, seja sempre bem-vindo à nossa Câmara. Doutor Bruno, a representação fiscal na pessoa do doutor Tabir, cumprimento o nosso presidente, que ontem foi ali agraciado com a conquista do doutoramento, então, o mais novo doutor aqui do nosso tribunal. Então, recebo aqui de todos os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento de conquista tão importante no mundo acadêmico e também enriquece aqui o nosso tribunal. Agradeço o pessoal que nos deu suporte, obrigado, Jailson, obrigado a todos, o Oswaldo, o Hélio, enfim, sempre é importante serem lembrados, sem eles esta e qualquer sessão do tribunal não acontece. Agradeço aos advogados que estiveram presentes, aqueles que nos assistem, e dou formalmente por encerrada a sessão de julgamento da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas, nesta manhã de 27 de fevereiro de 2024, assim o fazendo às 10h22 desta manhã. Uma boa semana para todos, muito profícua, com muito trabalho, e eu peço a gentileza, portanto, Oswaldo, de encerrar a gravação.